Bom dia, meus alunos, minhas alunas da medicina. Hoje nós vamos estudar sobre uma autora, filósofa, que pensou a respeito do significado da doença. Essa autora é uma norte-americana, judia norte-americana, chamada Susan Sontag. Deste livro aqui, que foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, e aqui de presente nós temos dois ensaios dela. Doença como metáfora, que é o texto que a gente vai ver a partir destes vídeos, e AIDS e suas metáforas. Nós vamos ficar com o primeiro, porque é o que o tempo nos permite, é um texto bonito, então vamos combinar assim. O texto, por se tratar de um ensaio um pouquinho longo, nós vamos dividi-lo em 8, talvez, pequenos vídeos, porque são 8 partes, em cada parte a gente vai fazer um vídeo, tá certo? A Susan Sontag, ela nasceu em 1933 e morreu em 2004, morreu justamente de câncer. Ela teve um câncer, fez um primeiro tratamento, e justamente a radioterapia desse primeiro tratamento resultou em leucemia. Ela veio a falecer então de câncer. De fato que esse texto em que ela vai falar aqui propriamente do câncer e também da tuberculose, ela vai fazer uma comparação das duas doenças, ela é tocante porque é uma questão vivencial da própria autora. Quem foi Susan Sontag? Primeiro, ela foi graduada pela Harvard, era estudiosa, filósofa, se tornou depois escritora, crítica de arte, ativista dos direitos humanos, e acabou morrendo por leucemia. Ela deixou assim, várias obras, uma obra dela é justamente essa, Doença como Metáfora, que são ensaios, contra a interpretação, AIDS e suas metáforas, Diante da Dor dos Outros, que é um livro belíssimo, é um livro sobre fotografias de guerra. Esse livro, inclusive, é objeto de ponderações de Judith Butler, quando fala de quadros de guerra, quando ela vai falar a respeito de vidas enlutáveis. Então é um livro importantíssimo. Ela escreve também sobre fotografia. Aqui no Brasil foi publicado isso aqui, sobre fotografia. Um outro livro dela é Questões de ênfase, mas ela também escreveu romances. Então, por exemplo, ela escreveu O Amante do Vulcão, escreveu também Diários, Na América, e Assim Vivemos Agora, que são assim, livros de ficção. Mas a maior parte da obra dela são ensaios, são comentários, são críticas literárias e assim por diante. Dizem que foi ela, assim, a maior parte de um livro que o marido dela escreveu. Ela se casou com um professor dela, quando ainda era aluna, o sociólogo Philip Reif, e esse sociólogo publicou depois um livro que fez sucesso, um livro sobre Freud, Freud, A Mente do Moralista. Na verdade, segundo um biógrafo dela, o Benjamin Moser, um norte-americano, que também escreveu sobre Clarice Lispector, esse livro dele sobre a Susan Sontag acabou de ser publicado este ano no Brasil, que é Sontag, Vida e Obra, um livro de quase 700 páginas sobre a vida de Susan Sontag. E ele relata que esse livro também foi escrito a 4 mãos, na verdade, muito mais por Susan Sontag, mas durante o divórcio, nos acordos de divórcio, ficou decidido que ele assinaria sozinho o livro. Então ainda tem mais extra para se contar aí da produção de Susan Sontag.
tá certo? Ela também, né, é contada entre as mulheres que lutam pelos direitos das mulheres, né? Ela também foi lésbica, né? Tinha também essa orientação sexual, e então ela tem assim uma militância muito importante, né, na intelectualidade norte-americana, certo? Bom, vamos então entrar nesse texto dela, né? Nesse primeiro vídeo nós vamos falar da introdução e depois da primeira parte. E aí, antes da gente entrar no texto, eu queria assim, alertar vocês, porque como ela é uma intelectual, né, assim, voltada para as artes, né, para a filosofia, esse texto dela ele é riquíssimo em citações, né, em menções e referências, tanto a artistas, né, a poetas, escritores, filósofos, né, médicos, né, e, enfim, pintura. Então, tudo isso vai assim comparecer no texto, né, o que faz assim, o que dá uma riqueza enorme ao texto, né? Porque o propósito dela é olhar como que o câncer, né, e como que a tuberculose, né, que ocupava a mentalidade numa época anterior ao câncer, né, como que essas duas doenças eram percebidas e retratadas, inclusive nas obras de ficção. Então ela vai atrás desses testemunhos, né, dentro da literatura, da história da medicina, enfim. Então o texto, ele assim que poderia ser lido muito rápido, né, a gente vai fazer uma parada comentando esses autores aqui, certo? Então vamos lá. Na introdução, ela começa o texto dizendo assim: a doença é a zona noturna da vida, uma cidadania mais onerosa. Interessante essa abertura. Por que ela chama aqui, né, de zona noturna da vida e uma cidadania mais onerosa? E pensemos um pouco. Primeiro porque, né, tudo aquilo que é colocado em relação à morte, simbolicamente ou realmente, né, é a parte mortificada da vida, né? Então é a zona noturna, né? Mais cedo ou mais tarde as pessoas são tomadas disso, né? E as pessoas, quando são tomadas de certas doenças, como no caso o câncer, como no caso a tuberculose, né, que são assim, na sua época tinha uma gravidade e pouca cura, pouca promessa de cura, então isso dava assim um aspecto assim, de retirada da vida, né? Um aspecto como se fosse até de castigo, né, que uma pessoa tivesse recebido, né? E ela chama também de cidadania mais onerosa. Por quê? Porque nós temos, né, numa sociedade nossa, em que tudo apela para a produtividade, para o gozo da vida, né, para participar da vida como seres produtivos, seres saudáveis, estar doente é se tornar oneroso, é se tornar um peso para aqueles que nos amam, né? É se tornar um peso para o sistema. Vamos fazer assim uma comparação, por exemplo, com essa época agora, né, da pandemia do coronavírus, né? A dialética que está tendo entre cuidar das vidas e cuidar da economia. Por quê? Porque parar tudo para vencer o vírus significa você renunciar a bilhões diários de lucro. Então, a doença é uma cidadania mais onerosa. Olha que oportuna abertura Susan Sontag nos brinda aqui, né? A gente está vendo agora, né, assim, o embatimento entre o ministro da Saúde e o próprio presidente da República, né, ele dizendo, olha, é mais importante isto agora do que outra coisa, né? Aquela outra coisa se recupera, vidas não se recuperam depois que elas entraram nessa zona noturna da vida, né? Então, eu espero que, né, nessas horas a filosofia nos socorra,
né? Pelo menos para a gente ponderar as coisas, né? E esse texto do Sontag vem em boa hora. Essa dupla cidadania, ela diz assim, né? Situa assim: todos nascem e têm dupla cidadania no reino dos sãos e no reino dos doentes. Né? Nós costumamos dizer que dupla cidadania é quem nasce num país, né, e vai morar em outro país e acaba tendo registro de nascimento ou cidadania nos dois países. Né? Então, por exemplo, quem nasce no Uruguai e quem nasce no Brasil, né? Ou, por exemplo, tem pais de países diferentes, né? E você pode ser, né, obter, né, a cidadania tanto num país quanto no outro. Né? O presidente da República mesmo, né, o atual, diz que tem cidadania brasileira e italiana. Então, no caso aqui dos seres humanos, do processo vital, nós temos essa dupla cidadania, todo mundo tem, não tem como renunciar a ela. Ou a gente está no reino dos saudáveis, né, ou a gente está no reino dos doentes. Né? Uma vida que é vivida em sua plenitude e uma vida que é depauperada justamente pela condição da precariedade que, por acaso, a gente vai ter na vida. Né? E ela fala aqui de uma alfândega. Né? Nessa dupla cidadania, a passagem de uma para outra tem uma alfândega, tem uma barreira, tem uma aduana, né? Uma barreira alfandegária. Apesar de todos preferirmos só usar o passaporte bom, mais cedo ou mais tarde nos vemos obrigados, pelo menos por um período, a nos identificarmos como cidadãos de um outro lugar. Olha só, todos os filósofos, né, que tratam da questão da saúde, que falam a respeito da morte, da vida, eles nos chamam a atenção para essa nossa realidade, né, que é uma realidade inexorável, porque nós somos mortais, né, e para sermos mortais temos que também ser vitais, né. Então, é disso que ela está dizendo aqui. Né? Nós preferimos a vida, mas ela não nos é possível a todo momento. Né? E para vocês que estudam medicina, né? E para aqueles que fazem da medicina o seu ofício, esse pensamento é um pensamento que está na ordem do dia sempre. Né? O médico, quando ele recebe uma pessoa para a sua orientação, se a pessoa está doente, justamente porque já passou por essa alfândega. Ou se não passou, está apenas para uma orientação, é para evitar essa barreira. Né? Enfim. E aí ela coloca qual é o objetivo desse texto dela. Né? Ela diz assim: quero analisar não como é de fato emigrar para o reino dos doentes e lá viver, mas as fantasias sentimentais ou punitivas engendradas em torno desta situação. Não se trata de geografia real, mas dos estereótipos do caráter nacional. Então, ela não está interessada aqui nas questões assim do ser próprio da doença, né? Do ser próprio do indivíduo que passa por um atravancamento em sua saúde. Não, não é isso. O que ela está interessada em todo o texto aqui é fazer com que a gente perceba que em torno das doenças existem fantasias. Né? Assim, essas fantasias são construídas e elas podem ser punitivas, elas não nos ajudam para a gente fazer um tratamento decente ou até para a gente atravessar esse campo, né, de uma forma mais com sentido, né, mais humana talvez. Né? Então são as fantasias sentimentais e punitivas. Por exemplo, né, olha, nunca falta, né, assim, aquelas cabeças ocas, né? Aqueles espíritos maldosos, né? Eu assim assumo que é isso, né? De pessoas que veem em certas doenças, como agora o coronavírus,
como se fossem punições divinas, né, por comportamentos. Né? Por exemplo, aqui no Brasil chegou-se a dizer, não, olha, o coronavírus vai chegar no Brasil, vai fazer vítimas, por quê? Porque a gente zombou do Cristo no carnaval. Né? Porque teve um grupo aí de atores que zombou do Cristo numa peça cômica, né? Como foi o caso do Porta dos Fundos, né? Que retratou um Cristo possivelmente gay. Né? Como se Deus tivesse interessado em punir a humanidade, né? Por conta de coisas mesquinhas, né? De comportamentos que a gente assume. Então, esse tipo de pensamento, né, assim, aliado a uma estupidez religiosa, né, estupidez, porque isso é gerado de um fanatismo e não necessariamente de um sentido correto, né, um sentido positivo da religiosidade, da espiritualidade. Então é isso que são estereótipos de caráter nacional. Né? Achar, por exemplo, que alguém que pegou tuberculose é porque Deus está punindo, ou câncer é porque Deus está punindo, porque está punindo o estilo de vida da pessoa. Né? Enfim, e aí ela diz o seguinte, o tema então do texto dela, né? Meu tema não é a doença física em si, mesmo porque ela não era médica. Né? O filósofo, quando fala sobre doença, ele não quer solapar a autoridade do médico, nunca, de forma alguma, e se tentasse isso, ele seria um desastre. Né? Filósofo não é médico. Né? Filósofo é alguém que pensa a própria medicina a partir de instrumentos que ele tem. Né? Ao médico compete curar, isso a gente já sabe desde Hipócrates. Né? Desde Hipócrates. O Hipócrates dizia, medicina é medicina, não é filosofia, não é religião. Né? A medicina é uma questão empírica. Né? O médico tem que olhar a vida do paciente, a vida do homem, o ambiente do homem, compreender o homem no seu contexto, no seu universo. A filosofia não. A filosofia se vale da medicina, inclusive como metáfora, né? Como paradigma para olhar as coisas, como a gente viu lá nos significados da filosofia antiga. Né? Então ela não está interessada nisso. Meu tema não é a doença física em si, mas os usos da doença como figura ou metáfora. Isto que a Susan Sontag está fazendo aqui, há um grande filósofo que a gente vai ver também, né, que é o Michel Foucault. O Michel Foucault, ele estuda história da medicina, estuda profundamente, né, para falar de sociedade, de poder disciplinar. Né? Nós vamos falar do Foucault mais tarde, né, em outras aulas. E é isso, então, que está dizendo, os usos da doença como figura, né, ou como metáfora, certo? Então, e ela elabora uma tese, a tese dela é assim, minha tese é que a doença não é uma metáfora. Olha que legal. A doença não é metáfora, a doença é uma realidade, é uma coisa referencial, né? É uma coisa real, que acomete o ser humano, causa dor, sofrimento, aparta as pessoas de outras pessoas, né? Traz transtornos, né? Tira a pessoa da sua normalidade, né? E também aterroriza. Aterroriza, porque toda doença é um sinal da nossa fragilidade. Né? Então, a tese é que a doença não é uma metáfora. Né? E que a maneira mais fidedigna de encarar a doença e a maneira mais saudável de estar doente, olha que interessante, a maneira mais saudável de estar doente é aquela mais expurgada do pensamento metafórico e mais resistente a ele. Então, as pessoas ficam doentes. Né? E segundo Sontag, a maneira melhor, assim, a maneira mais adequada de tratar um doente é justamente que ele tenha consciência do que é a sua doença, inclusive para poder contribuir no processo de recuperação. Então, não é uma metáfora. Né? Então, a maneira mais fidedigna de encarar a doença, né, é aquela que, né, nos nossos estereótipos, a gente afasta a doença.
A gente vai ver depois num outro texto do Norbert Elias, né, A Solidão dos Moribundos, que ele também vai dizer o mesmo a respeito da morte. Né? Nós temos uma relação complicada com a morte e tendemos a ignorá-la, né? Ou falar dela de forma velada. Né? E para esses autores, né, isso não contribui, né? Não nos ajuda, né, a construir uma situação melhor, inclusive um tratamento melhor com as pessoas. Né? Porém, é quase impossível fixar residência no reino dos doentes sem ter sido previamente influenciado pelas metáforas lúgubres com que esse reino foi pintado. Então, as pessoas que são acometidas de uma doença, elas já têm atrás de si alguns fantasmas, né? E isso é um problema sério. Né? Daí, às vezes, precisar de muito tato para dizer a essas pessoas qual é realmente a situação dela. Esse é o drama que o médico passa, né? Ao ter que dizer, né, para uma família ou para o próprio paciente, né, qual é a real situação dele. E aí ela reafirma, né, a questão do objeto. Dedico esta investigação a uma elucidação de tais metáforas e a libertação do seu julgo. Olha, o propósito dela é este, né? Uma libertação do seu julgo. Então, que é um texto que ela tem propósito nesse texto, né? É um texto engajado. Eu quero que as pessoas entendam das doenças, né? Não caiam nessas redes metafóricas, né? E possam ter uma real situação, né? Um conhecimento da sua situação. Certo? Vamos parar, porque essa foi só a introdução.